Porque tudo isso não foi ensinado antes da morte. Pelo contrário, era escondido. Obrigada. Então, na verdade, Meia, aí já é um ponto mais amplo para a gente pensar. Tá? Na verdade, muitas pessoas, quando desencarnam, que elas passam dessa para uma outra dimensão, o que acontece? A sua grande maioria não tem condições mentais ou lucidez o suficiente para se programar para outra vida. É a grande maioria. Uma pequena maioria, elas têm condições, lucidez para, com a ajuda de amparadores extrafísicos, evoluciólogos, se programar para as próximas vidas, ou para a próxima vida, no mínimo. Agora, essas informações, a pessoa precisa estar lúcida no extrafísico. E o que acontece, na grande parte, é que as pessoas não estão lúcidas. As pessoas não estão conscientes da realidade que elas estão no extrafísico. Se estão, elas não sabem como sair daquele padrão. Sabe, elas não passaram por uma questão que a gente fala, que é a segunda morte. Elas não descartaram as energias da dimensão física. Elas ainda estão apegadas à matéria, ao dinheiro, à casa, à família, aos vícios, sejam esses vícios materiais, emocionais ou mentais. Então, elas estão ainda presas nesse padrão de energia e não faz com que elas libertem-se para uma lucidez maior, que elas possam compreender o processo evolutivo, o que elas erraram no passado e o que elas podem fazer diferente no futuro. Para isso existem cursos extrafísicos que as pessoas passam para resolver um problema. Tem um livro que eu achei muito interessante, escrito pelo Valdo Vieira, e na primeira parte, e pelo Chico Xavier na segunda parte. Ele fala sobre o nosso lar, no caso, e dentro do nosso lar tem um grupo de uma universidade, vamos assim dizer, onde que estudam os processos sexuais das pessoas, que é um grande problema de desvio ou de desgastes em vidas futuras, chamado irmãs almas gêmeas. Então, várias pessoas se perdem nesse processo sexual. Então, há aulas, sabe? A faculdade inteira voltada por esse processo, sabe? De aprender o deslize moral que elas tiveram e faz com que essas pessoas se programem para a próxima existência, numa recomposição com aquelas pessoas que aparentemente elas fizeram mal. Então, tudo isso a gente tem que saber que existe no extrafísico, mas o processo que você está falando aqui, May, é que parece que está tudo escondido. E, na verdade, não tem nada escondido. Na verdade, nós estamos vivendo num momento histórico, sabe, que está tudo aberto. Está um processo que a gente buscar um conhecimento, a gente tem aquele conhecimento. Então, não há nada escondido. Pelo contrário, está muito aberto. Basta a gente sintonizar a esse conhecimento que está aberto. Busca aí na internet para você ver o tanto de conhecimento aberto que estamos falando aqui. Eu estou falando sobre essa autoconscientização multidimensional. Wagner Borges está falando. Saulo Caldeirão está falando.
outros inúmeros canais, como a da Nancy Trivelato, a Sexta Dimensão, se eu não me engano. Eu esqueci o nome do rapaz, um barbudinho, que sempre está falando sobre EQMs e ampliando sobre esse assunto. Então, o conhecimento está aqui. Pega quem quer. Mas o problema é você estar sintonizado em buscar esse conhecimento e aplicar ele na sua vida. Esse é o problema. As pessoas não aplicam. Tem várias técnicas para você acessar esses conhecimentos, essa autoconscientização multidimensional, saindo desse padrão simplesmente material, carnal que nós temos. Nós temos a questão do estado vibracional, das meditações, do trabalho com as energias, das exteriorizações, da amplificação da nossa lucidez energética, da nossa capacidade de entender o que eu estou sentindo através daquelas energias, o que isso está produzindo. Só que isso requer prática, requer um esforço. É fácil? Claro que não é fácil. É muito difícil. É impossível? Não. É factual, é possível você alcançar esse bem-estar através dessa autoconscientização multidimensional. Essa autoconscientização multidimensional, multiexistencial, é muito importante para que quando nós desencarnar, nós tenhamos uma lucidez extrafísica. Nós, de cara, começamos a descartar essas energias da Terra, esses apegos que nós temos. Isso é muito importante. Porém, isso não é para todo mundo. Isso requer algum esforço que parte da gente. Então, esses que eu falo, essas informações aqui, esses comentários, é muito relevante para a gente entender todo o nosso processo evolutivo. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com seus amigos, curta, comenta, que é muito importante para a gente. Se você não curtir, você não compartilhar, a gente fica meio, invisível aqui na plataforma. E se você gostou do assunto e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque isso vai fazer com que o YouTube também passe essas informações para pessoas que tenham o mesmo perfil seu, que busca sobre esse assunto. Tá? Então, eu agradeço a sua participação aqui até agora nesse vídeo.